Muito boa tarde. Estamos aqui de volta com o Quem Treina Vencecast. No mesmo horário, no mesmo bate-canal, eu tô aqui com meu parceiro, meu amigo, Marcos Vieira, que vai comandar aqui conosco o podcast do Quem Treina Vence. E a gente tá com uma convidada muitíssimo especial, nossa amiga pessoal, tá? E eu vou deixar o Marquinhos apresentar sobre ela e também ela vai dar algumas palavras sobre sua carreira. Obrigado, Jorginho, pela apresentação e sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Quem Treina Vencecast, né? Hoje temos aqui com a gente a Gabriela Rosa, nutricionista. Vou fazer uma pequena apresentação dela aqui, porque tem muita coisa aqui, mas a gente vai falando aqui um pouquinho do histórico dela. Ela é formada pela formada em nutrição, pela Universidade Federal de Lavras, é Minas Gerais, né? Isso. Minas Gerais. Realizou mobilidade acadêmica na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Depois fez intercâmbio aqui na Universidade do Porto, na UP. E com a realização de matérias de mestrado em nutrição clínica, né? Além disso, participou de um grupo de estudos por 3 anos e foi gerente do projeto da empresa Nutri Júnior na área de desenvolvimento de produtos. Realizou projetos de monitoramento nutricional com atletas de atletismo da UFLA, lá também, né? Concluiu estágios em nutrição esportiva no América Futebol Clube. Ok, o América é time grande. Foi pra final do Campeonato Mineiro esse ano, não foi? Acho que Foi. Sim, A final foi a América e Atlético Mineiro. Também Centro de Treinamento Esportivo da UFMG e no Rio Ave Futebol Clube aqui Em Vila do Conde, em Vila do Conde, né? Perfeito. Além disso, fez estágios em alimentação coletiva, realizado na Nova Hotel Rede Accor, né, de hotéis também, Isso, e o NH Brasil, Hotels também, INH estágio aqui na aqui Europa, também. isso. E também nutrição clínica, realizada nos ginásios Vive, também Em Gaia. em Gaia, e também Em saúde em pública. saúde pública, no Banco Alimentado contra a Fome no Porto. Isso. Também na área de marketing nutricional, tecnologia alimentar, na All My Snacks, no Lita Food e Urbana Urban. Na Urbana você fez parte do cardápio também lá, né? Isso. Você que Fiz também. montou ali o... tô sabendo, já comi muito lá. É, a Urbana, que bom, a Urbana a comida também é muito fixe, boa. é muito bom. Atualmente também trabalha com nutrição clínica na grande região do Porto e também online, né? Exato. Então, online no mundo todo, né? E presencialmente aqui no Porto. Seja bem-vinda, Gabriela. Muito obrigada pelo convite. Fale um bocadinho mais aí da sua trajetória na nutrição, né? E como você chegou aqui em Portugal. Se apresente um bocadinho pra gente começar nossa conversa aqui. Eu vou fazer um breve resumo aqui. Já teve uma introdução muito bacana. Mas, de certa forma, eu tive uma experiência multifatorial, né? Em várias áreas da nutrição, áreas que às vezes a gente de fora nem imagina que a nutrição tem muita coisa a se explorar. Gostei muito da área de desenvolvimento de produto, mas depois eu percebi com a experiência, com a prática, que na verdade eu gostava muito da clínica, de lidar com o paciente, né? De resolver problemas humanos, não só industriais. Então, eu percebi que eu tinha uma afeição mesmo pela parte clínica, voltada para a saúde da mulher. Isso foi vindo com o tempo. Tanto a área desportiva quanto a saúde da mulher, mas hoje realmente o foco principal é na saúde da mulher, mas na área esportiva também tem uma parceria com o Altamente, futevôlei. Então eu também pratico, né? Eu sou desportista, então acho que faz parte, né, da gente colocar em prática o que é necessário, é o que a gente acredita. Então, foi assim, foi de uma forma natural. Perfeito. Então, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, vamos falar sobre algumas coisas que a gente como personal trainer, tenho muitas dúvidas de alunas em relação ao suplemento. Eu também já fiz algumas cadeiras de nutrição na faculdade. Estou fazendo agora uma especialização em alto rendimento que tem algumas coisas de nutrição. Legal. E vira e mexe, os alunos estão sempre perguntando muitas dúvidas. E hoje a gente vai tentar trazer aqui, principalmente das mulheres, que a gente percebe que tem ainda muito mais dúvida e muito mais medos e, enfim, e reticências ali para Crenças para quebrar, né? para poder, tanto não só da alimentação de forma geral, mas principalmente da parte de suplementação, que é o que a gente vai tentar trazer hoje, né? Um pouco de como a suplementação pode ser benéfica, né, para a mulher. E não esquecer um pouco essas crenças e esses mitos que o pessoal fala e, enfim, que acaba sendo criado, principalmente aqui em Portugal. Claro. Então, fale um bocadinho mais em relação a isso, né? Em termos de
quais são as principais dúvidas, né, que você... E os principais receios que você ouve de suas alunas em relação à suplementação, em relação... Dessa forma geral. Eu acho que foi muito legal você falar essa questão de em Portugal, porque realmente tem uma grande diferença do público que mora aqui e o público que nasceu aqui e do Brasil, né? Se a gente for comparar aqui com essas experiências do conhecimento da população nessa área da nutrição, principalmente, existe uma discrepância. E eu diria que não é só da população, mas é do próprio profissional, né? Do profissional de saúde. No Brasil, a gente vê que essa área da saúde é muito mais desenvolvida. Já há muitos anos, esse mercado é explorado. Então, não é de hoje que tem muita opção de formação profissional e acadêmica, em que a gente tem um crescimento maior do conhecimento mesmo, né? E isso abre muitas portas pro profissional e pro paciente, certo? Porque ele acaba também enriquecendo com esse conhecimento. Esse conhecimento é passado. Então, primeiro ponto é essa diferença, né? No Brasil, a gente consegue entender muito melhor. Esse conhecimento está vindo para Portugal, está crescendo devagar, o que está permitindo os profissionais daqui crescerem também. E as pessoas começarem a entender mais como é que funciona a alimentação. É engraçado explicar, assim, né, a nutrição básica, explicar os grupos alimentares, o que substitui o quê. Muitas pessoas não fazem a menor ideia. E aí depois, né, em seguida disso que vem a suplementação. Porque o suplemento é complemento, né? Ele vem para complementar o que de fato você já está fazendo e o que precisa ser corrigido. E aí pode ser uma coisa estética, de performance ou de saúde, né? E é isso que as pessoas aqui têm dificuldade de entender ainda. Acho que esse Só é o pegando principal um gancho do que você falou, às vezes é isso que você falou. Coisas básicas que a gente acha que é simples, que a gente acha que todo mundo sabe, como o que substituir ali, ou O que substitui um ovo? Ou simples termos, como o déficit calórico, ou metabolismo basal, coisas assim que a gente acha que é normal, que todo mundo sabe, são coisas que realmente às vezes as pessoas não têm a mínima noção de como é e como funciona isso no seu corpo. Não entende o próprio metabolismo. Para você saber ali, por exemplo, que além das atividades diárias, do treino e da alimentação, que tudo isso e mais outros fatores vão influenciar nessa parte de ganho de massa muscular ou de perda de peso, né? Então, coisas que a gente acha que é básico e os alunos às vezes olham assim, ficam perdidos. Não, ficam sem saber, e aí realmente é importante começar ali da base para poder a pessoa... É uma nutrição básica. Começa ali também por interpretar os alimentos, né? Como que você interpreta o rótulo de um alimento? Porque nem sempre a gente compra um produto que é in natura. A gente compra, a maior parte da nossa alimentação é, de certa forma, processada. Os minimamente processados, os médios e o ultraprocessado. E como que você identifica isso, né? Nem tudo é só sobre calorias ou quantidade. Às vezes é sobre qualidade. E isso que interfere mais ainda na saúde, né? É a qualidade das coisas que a gente consome. Então, é interessante quando a gente começa a falar da base e às vezes as pessoas se assustam. Tipo, nossa, eu nunca pensei nisso. Tipo, eu faço às vezes uma pergunta, né? Ah, mas você sabe o que substitui o pão? Aí a pessoa fica tipo, batata? Pão integral. Pão integral vale, né? Substitui pão branco, mas não sabe que é aveia, granola, tapioca, farinha de linhaça. Lá não tem o suceder da classificação dos alimentos. O próprio ovo, que eu fiz brincadeira. O ovo faz parte do grupo da carne, não é do queijo. As pessoas também, às vezes, elas estão prestando muita atenção na questão do produto em si, como o que é aquele produto. Então, Sim. tipo, o pão, como é muito distante da tapioca em termos visual, as pessoas não percebem isso, tá ligado? Elas não entendem que por trás daquele pão ali é muito mais os macronutrientes, os micronutrientes que tá compondo aquilo do que apenas uma figura de um pão. Exato. Endemoniza o produto, né? E mal sabem que no final a tapioca nem tem fibra, o pão tem um índice glicêmico maior, aí já entra numa parte específica. E cada pessoa, né? Cada necessidade, por isso que é importante uma nutricionista, né? E como a gente falou já em outros episódios, porque cada pessoa é uma pessoa, o índice glicêmico, a resistência à insulina de cada um é diferente. Tem gente que tem pré-diabetes, tem gente que não tem. Então, pedir uma base de exames ali
para poder saber como tá o nível de açúcar da pessoa, para poder daí você já prescrever de forma Ter mais, um direcionamento. mais assertiva. Então, Exatamente. são coisas que fazem toda a diferença nesse processo. Não é só você pegar ali no chat GPT, por exemplo, que tá super na moda agora, que o pessoal fala que já tá fazendo dietas e tudo. Sim. Mas não é só isso. É porque não é pra ela, né? Ele não consegue ser humano nesse sentido. E também, por exemplo, fazer aquela coisa de tipo, o que é que você tem gente que, o que é que você não pode tirar da sua alimentação, né? Uhum. Tem muitas O que é muito nutricionistas importante. Então, por exemplo, às vezes outro dia eu tava no curso que eu falei da nutrição esportiva, a mulher tava falando, não existe uma dieta perfeita e ideal para atleta ou para alguém. Não. A dieta perfeita é aquela que você vai conseguir seguir. Funciona pra você. Porque Exatamente. não adianta, imagine, tem um aluno, já fui em 7 nutricionistas e não emagreci. E são 7 ruins? Não, o problema não tá no nutricionista, o problema é que você não tá conseguindo seguir uma dieta de forma consistente. Não estão alinhados, às vezes. Exato. Né? Ou então falta aquele alinhamento. Às vezes, imagine, eu trabalhei com a Gabriela, trabalho com outras nutricionistas também. E para um aluno, pode ser que tenha uma parte maior com a Gabriela, porque gosta ali do jeito que ela trabalha. Outra que é uma coisa mais funcional, já gosta de outra. Outra prefere. Então, cada um vai ter uma identificação com a nutricionista e vai conseguir ter algo. Porque é muito daquilo que acredita também, né? Sim. E o que você acredita vai mudando. Nem sempre fica igual, aquela né? você começar ali plantar a sementinha na cabeça da pessoa, e depois quando vê a pessoa tá fazendo coisas que ela achava que nunca na vida ia fazer. Por exemplo, eu já tive alunos assim, nunca na vida que eu vou pesar alimento. E hoje já pesam e já falei. A diferença é aquela coisa. Disciplina. A diferença é brutal se você, nas 5 refeições do dia, um pão que era pra ser X gramas é mais um bocadinho. Aí depois eram ser 5 castanhas, foram 10. Era uma colher de chá Frutos secos aí são um perigo. Uma colher de chá de azeite, por exemplo, e bota um fio que vai o triplo. Quando vai somar no final do dia, são mais 600 calorias e a pessoa, eu não sei, tô fazendo igualzinho como a nutricionista mandou e tô engordando. Sim. Vai vendo. Um ponto legal aqui que você tocou, que ficou na minha cabeça, que faz muita diferença também, é o próprio exame de sangue, né? Eu atendo muitas pessoas que não fazem exame de sangue há 2 anos, 3 anos, 5 anos. Eu vou te confessar que aqui em Portugal tive no Brasil a gente tinha aquela cultura de fazer anualmente aquele check-up anual. Aqui deu uma desleixada. Agora eu voltei a fazer o check-up todo, mas realmente... Você acaba sendo influenciado aí por um... Porque você vai no médico de família e ele... você é muito novo, não precisa disso não. Mas eu quero fazer, pá. Exato. Prescreva, mas não vou prescrever porque você é muito novo. Ou quando prescreve tipo... meia dúzia de 6 coisas. exames só e pronto. Só colesterol e hemograma. Exato. Não dá pra saber quase nada. Vamos seguir, senão a gente vai ficar aqui 2 horas. Rolando, A Gabriela tava com medo já aqui no episódio de hoje, dizendo que ela gosta de falar um bocadinho. Só um pouquinho. Tava juntando a fome com a vontade de comer, né? Então, você gosta, eu também gosto. O Léo também, então... Se deixar, a gente fica aqui 3 horas fácil. Então vamos seguir. Léo. Em relação, assim, dos suplementos, né? A gente vê que, hoje em dia, com a rotina, às vezes, muito apertada das pessoas, e trabalho, faculdade, filhos, arrumar casa, e às vezes o suplemento vem como um fator para ajudar nesse... Praticidade, e também para ajudar, porque às vezes a pessoa realmente ela não consegue ingerir alguns tipos de principalmente micronutrientes, né, nesse sentido, para conseguir bater suas metas, seu ideal por dia. E hoje em dia, muitas mulheres ainda, principalmente as mulheres, elas têm um receio de utilizar suplemento. Isso é natural, eu vejo bastante isso no ginásio. Sim. Que as pessoas, às vezes, vão treinar e tal, e falam assim, tô me sentindo fraca e tal. Aí eu pergunto, você já foi nutricionista? Ela, não, porque o nutricionista já vai botar suplemento para eu utilizar. Mas eu falei, sim, e qual o problema? Não, mas não é remédio, não? Eu falei, calma. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E hoje em dia, qual é o grande tabu das mulheres, assim, de utilizar o suplemento ainda? Na sua experiência clínica, o porquê você acha que elas ainda têm esse grande tabu de utilizar o suplemento? Eu acho que são várias razões, né? Uma delas é esse medo que a mulher e também tem um receio de ficar muito forte, porque associa todo e qualquer suplemento a um ganho muscular, que muitas vezes não faz o menor sentido, a não ser que esteja falando de uma proteína, e olhe lá.
Outras vezes tem medo de ter alterações de saúde renal ou hepática, que isso possa agravar alguma situação. Muitas vezes também não tem embasamento, porque não tem nenhuma história clínica, não tem nenhuma razão, e todo e qualquer suplemento que for prescrito por um profissional consciente não vai trazer qualquer prejuízo, né? Pelo contrário, a gente está ali para melhorar a saúde. Mas muitas vezes as mulheres têm receios mais para a própria saúde, certo? E a maioria delas busca suplementos que vão melhorar também a estética, né? Mas eu diria que estão mais focadas realmente em ter alguma alteração de saúde. E outra coisa e puxando já esse gancho na questão de que muitas mulheres acham que vão ficar fortes e vão ganhar muita massa muscular utilizando qualquer suplemento. Tem alguma coisa específica no sentido de que, eu tô treinando muito pesado, eu preciso suplementar de qualquer forma. Ou não. O suplemento mesmo vai depender, independente de você estar treinando pesado ou não, vai ser isso de forma variada. É algo assim, a partir de hoje eu quero treinar muito forte, quero ficar muito forte, quero ganhar muita massa muscular, preciso realmente tomar suplemento? Ou com a alimentação eu consigo ter esse Essa ganho? é uma dúvida que as mulheres geralmente não querem atingir, né? As mulheres daqui querem ficar slim a todo custo. Forte nem pensar. Tem medo, né? Tem medo, Mas, olha, não precisamos de suplementação não para ter esse grande desenvolvimento muscular. Primeiro porque depende em que pé a pessoa tá, né? Digamos assim. Se for uma pessoa que já tem uma grande prática, um grande background de musculação, de treino com carga, aí ela tem uma menor chance de desenvolvimento só com alimentação. Mas se for uma pessoa que ou é sedentária ou está começando há pouco tempo, ela tem uma janela muito grande, aí um espaço para explorar, né, para se desenvolver, mas precisa de disciplina, tanto no treino, com a parte de vocês, obviamente, quanto com a alimentação. Mais individualizada, é claro que você vai atingir isso de uma maneira mais rápida, digamos assim, porque você está colocando todas as necessidades energéticas, né, nutricionais, estão sendo preenchidas. Então dá para fazer sem um suplemento, mas o suplemento justamente traz praticidade, traz sabor também. Você pode fazer receitas, né? Então, facilita a vida da pessoa atingir o objetivo dela. Percebi. E uma coisa que também as pessoas vêm perguntando bastante existe diferença entre suplemento para homem e para mulher? Ou é tipo, o suplemento é o suplemento em si, independente do sexo nesse caso? Existe uma gama de suplementos que são base para homem e para mulher, não, isso não muda, né? Whey, creatina, ômega 3, multivitamínico, que eu não sou muito a favor, eu acho que tem que ser mais direcionado, mas tem algumas vitaminas que são incomuns também. Mas aí, falando dos micronutrientes, né? Vitaminas e minerais, aí a gente começa a ter diferenças. Eu diria que, vamos resumir, né? Para o homem, um micronutriente muito importante é o zinco. Não é que não seja para a mulher, mas para a mulher já é muito mais importante o cálcio. Magnésio Isso é importante. pode ser importante para ambos, mas existem N tipos de magnésio, né? Depende, a gente tá com problema de sono, a gente tá com problema muscular, a gente tá com problema de humor, enfim. E aí, isso já é um fator importante, né? Prestar atenção no que a pessoa tem necessidade, tem carência de. O homem, ele pode ter uma disfunção hormonal, e aí tem N suplementos que são para aquilo e fitoterápicos, como a mulher também tem, né? As alterações hormonais, principalmente na menopausa. E aí ela já tem fitoterápicos que são voltados para ela, né? Aí a gente pode falar de rodiola rosa, ashwagandha, A Ashwagandha eu ouvi falar que agora tá super... tá na moda. Tá na moda, assim. Mas eu ouvi falar muito, muito breve, assim. Fale um pouquinho mais aí também da Ashwagandha, assim. Como é que... A ashwagandha é uma plantinha, né? Um fitoterápico, que ela tá muito relacionada com o controle do estresse. Né? Ela age fazendo uma manutenção do seu humor, do seu estresse. Eu vou precisar de um caminhão de... Ela também melhora o sono. Eu também. Sono, porque eu tenho uma filha pequena, o pessoal já sabe aí, tem 1 ano e 8 meses, então tem 1 ano e 8 meses que eu não sei o que é dormir bem. Eu já dormia pouco. Minha média de sono é 5, 6 horas. Nossa, pouquinho. E agora... Já adaptou ou não? Já adaptei, porque eu parei de tomar cafeína uma altura e fiquei ali um mocado, parecendo que ia dormindo andando, mas depois adaptei. Mas eu sinto ainda muito cansaço e eu sei que, se calhar, algo desse tipo pode ser porque
o sono, agora isso é importante a gente já fazer um gancho disso. O sono, quando o sono tá ruim, no meu caso, além de pouco, ele é um sono, às vezes, acorda no meio da noite, tem que levantar. Não é um sono, se fosse 5 horas apagado, acho que já seria suficiente, que às vezes eu consigo parar no carro e dormir 15 minutos, uma sesta e acordo novo. Sim. Boto ali o despertador de 17 minutos entre uma aula e outra, apago e volto, parecendo que desligou o disjuntor e ligou o disjuntor. Mas, por exemplo, o sono, agora que você falou aí do sono, ele, quando tá um sono ruim, ele vai acabar atrapalhando várias outras hormonas e vários outros níveis do nosso corpo. Fala um bocado aí desse efeito rebote, que às vezes a pessoa pensa, só não tô dormindo bem. Mas o só não dormir bem influencia várias outras coisas. Acarreta até no seu apetite. Então, acarreta em tudo, né? E a gente nem percebe isso. Essa alteração hormonal ocasionada pela privação do sono, insônia, ela altera aí, vamos dizer assim, a produção de melatonina e de cortisol, né? A melatonina é o hormônio do relaxamento, que é mais produzido à noite. E o cortisol, o hormônio do estresse, mas que também é necessário, que é o hormônio relacionado à adrenalina, que é produzido mais de manhã. Isso seguindo o ciclo circadiano certinho, né? E aí, a pessoa que começa a ter o sono interrompido, ela vai afetando esse ciclo hormonal. E se a gente começa a ter uma alta produção de cortisol derivado do estresse ou da privação de sono em momentos inoportunos, a gente começa a ter alterações do apetite e também alterações a nível até estético, né? A gente começa a ter uma disposição da gordura localizada diferente no nosso corpo, porque ela está relacionada com produção hormonal. A gordura do nosso corpo está relacionada, né, com produção hormonal. Então, pessoas que têm um alto nível de estresse e de privação do sono têm tendência a acumular gordura abdominal. Aí tem a... Descobri. Six-pack já tá sumindo aqui, já sei por quê. Eu vou dormir amanhã o dia todo. E às vezes é isso, né? A pessoa quer dormir, mas ela não consegue, porque ela não desliga. E aí existem fitoterápicos, né? Que vêm para ajudar esse estado do relaxamento, né? A ashwagandha seria uma boa... E a suplementação da melatonina também, que já tá muita gente tem suplementado melatonina. Também é recomendado. De 1 a 3 miligramas é o recomendado. É uma dose usual. Mas sim, é um suplemento baseado, né, com evidências e que também pode ser tomado sem muitos riscos associados se seguir essa dose, né? Mas tem N suplementos, passiflora, valeriana, melissa, enfim. E aí é prestar atenção só na dosagem, né? Depois a gente tem que fazer essa lista aí. Eu acho que isso também é muito importante, essa questão que a Gabi falou agora da melatonina, da evidência científica, é porque às vezes a pessoa ela não vai no nutricionista, né? E aí vai nesses Instagrams, TikToks da vida, acha um suplemento, receita pronta, começa a usar, mas aquele suplemento não tem base científica nenhuma, né? E aí tá usando, tá gastando dinheiro. Dinheiro jogado no lixo. Vai estar gastando dinheiro. E às vezes não consegue atingir o resultado e começa a se culpar por outros fatores e sem entender que aquele suplemento que ele tá tomando não tem nenhuma base científica pra ter resultado. Então, ela também não funciona. Exato. Era muito melhor tomando chá de folha de bananeira, vai tomar chá de folha de bananeira. Porque ela é magra, ela toma. Vai saber que aquela mulher ali treina 6 semanas. Exato, é igual a água de berinjela. Faz 50 mil coisas, você treina uma vez por semana mais ou menos, come mal, vai tomar chá de folha de bananeira e vai ficar igual a ela. Vai vendo. Ou então, não treina direito, se alimenta mal, dorme mal, aí acorda cedo de manhã, bota água na cara com gelo, limpa o rosto com a... água com limão, limpa o rosto com a casca da banana e acha que vai dar tudo certo, né? Então é complicado. A gente acredita em tudo, né? É isso. Tem que ter atenção. Ainda para poder finalizar essa parte aqui dos suplementos e algumas coisas, muitas também falam, uma aluna minha que é muito magra, como você falou, né? O perfil, acho que é mesmo da cultura, né? Da cultura. O perfil português é dois palitos nas pernas ali, estilo modelo, slim. Mas querem ter glúteo. Mas eu falei, para ter glúteo você tem que fazer agachamento e alguns exercícios que vai pegar a perna. Não tem como você. A não ser que você bote uma prótese ali. Não tem hipótese. Separar. Mas se eu tomar suplemento engorda. Sempre que eu tomo, engorda. Não, aí eu tava tentando explicar a uma aluna minha uma coisa básica, que é uma coisa, você só vai engordar se você estiver comendo mais superávit ali. Se você tiver em déficit calórico, você pode suplementar o que for,
comer o que for, mas se você tiver déficit calórico, você não vai ter um aumento significativo, assim, de massa volume. muscular nem de volume, né? Não, Fala exatamente. isso aí um bocadinho do déficit calórico e tal, porque o Isso. pessoal ainda não sabe o que é uma coisa simples. E eu tento A explicar matemática, isso. né? É isso. Mas... E a coisa que a gente explica, ficam ali, mas se o nutricionista explicar ou se o médico explicar, já fica mais fácil. Então, fala um bocadinho aí, Gabi. Vou tentar aqui explicar de uma maneira mais simples. Mas como é que funciona, né? O superávit calórico é quando a gente ingere mais do que a gente gasta. Isso vai dar para o nosso corpo uma energia que ele vai acumular. Pode ser na forma de gordura, pode ser na forma de músculo. E isso vai depender da qualidade da nossa alimentação. E o déficit calórico é o oposto, que é quando a gente gasta mais do que ingere. Também vai ter ou prejuízos ou benefícios, né? Dependendo da qualidade dos macronutrientes que a gente ingere. Aí essa continha de matemática, ninguém é obrigado a saber, porque é justamente uma das funções do nutricionista, Pode né? você contrata ela que ela faz essas contas histórias, você só precisa comer o que ela mandar. Não precisa estar ali vendo quantas gramas por peso de proteína no dia, né? Porque tem uma quantidade ideal de tem X uma gramas. faixa. É uma faixa ali mais ou menos, né? De X gramas de proteína, X gramas de hidratos. Isso, tem a dieta normoproteica, que é 1 grama de proteína por quilo de peso. E tem a dieta hiperproteica, que daí vai de 1,6 a 2,2 gramas por quilo de peso. Tem gente que se empolga tanto na proteína que vai para 3 gramas de quilo de peso ou 5 gramas, daqui a pouco tá com problema renal e não sabe por quê. Né? Aí é o exagero, né? Não pode também... Mas falando de suplementação, só para finalizar a sua pergunta, muitos suplementos não têm caloria, porque não tem macronutriente. Só se tiver um macronutriente, gordura, carboidrato, proteína, aí a gente está falando de caloria, né? Se não tiver, a gente está falando de micronutriente, não tem caloria associada. Então não podemos dizer que um suplemento engorda ou não creatina, engorda. por exemplo. É um aminoácido. A creatina que único. O pessoal tem um medo. Acho que a creatina Principal. o principal medo, né? Exato. Das mulheres aqui em Portugal, no geral. Elas associam. Fale um pouco da creatina aí já agora. Associam muito com retenção, né? Esse é um tópico muito importante, porque a mulher ela sofre muito de retenção conforme a estação do ano, conforme a fase hormonal que ela tá. E não só a fase hormonal, mas a própria produção hormonal da mulher faz com que ela tenha mais líquidos do que o homem. Essa diferença aí da produção de testosterona, estrógeno e progesterona. E essa retenção, ela pode sim ser prejudicada ou melhorada. Prejudicada com o consumo de sal em excesso, sódio, né, embutidos. Melhorada com o consumo de água. Primeiro eu vou explicar aqui dessa parte alimentar e depois eu finalizo com a creatina. E melhorada com a parte do consumo de água, né? Água in natura ou complementos da água. Frutas que tenham água, melancia, melão. São frutas que têm pouca densidade calórica. O que é isso? É num volume grande tem pouca caloria, porque tem mais água. Assim, além das frutas, também a gente tem outras bebidas, né? Que são bebidas pouco calóricas. Uma delas é o chá. E existem N tipos de chá, certo? Um dos chás que a gente vai trazer aqui para vocês é do nosso parceiro, da Feel Good. Essa marca super bacana aqui, tá chegando em Portugal agora. Tem sabores super legais e o interessante, justamente, que a gente estava falando, né? 0 em calorias, porque o chás realmente tem uma quantidade muito mínima de calorias, às vezes não tem. Nesse caso, o chá da Feel Good também tem vitamina C adicionada. Então, é muito bacana, porque a vitamina C é uma das... Não tem açúcar. Não tem glúten, nada. E tem até a quantidade, né, do chá, do próprio chá que tem na composição. Mas, de certa forma, os chás, eles ajudam muito na retenção para qualquer pessoa, né? Na mulher, principalmente. Porque às vezes a pessoa não gosta de beber muita água, não gosta de beber água, não saborizada fica muito melhor, né? E assim, tem muitas pessoas que compram aquelas saquetas, que são saquetas de sabor para adicionar na água. Cara, eu já fui ver ingredientes. Tem maltodextrina no primeiro ingrediente. 75 gramas de carboidrato. Poxa, você não tá se hidratando, meu querido. Você tá colocando caloria pra dentro com uma série de ingredientes artificiais. Fala um pouquinho dessa questão dos suplementos. A gente já falou um pouquinho sobre a creatina. Eu queria saber um pouquinho sobre quais são os suplementos essenciais pra gente, que a mulher precisa utilizar, né? Precisa tomar. Pode ser o que a Gabriela acha que são essenciais. Pode ser 3, pode ser 5, pode ser 7. Mas o que hoje a Gabriela pensa como suplementos essenciais para a rotina da mulher, né? Para o dia a dia da mulher.
Eu acho que seria bastante interessante não só o suplemento em si, mas também como é que o suplemento age um pouquinho nessa ciência por trás do suplemento. E aí, como top 3, a gente já falou sobre creatina, whey, né? Entra o ômega 3. O ômega 3, ele entra muito nessa questão de inflamação, né? Ele atua como anti-inflamatório, para além também de uma parte mental, né? Cerebral, de saúde cerebral, uma parte cognitiva, memória. Ajuda a prolongar o desenvolvimento... retardar, né? Retardar o desenvolvimento do Alzheimer, já em pacientes já debilitados. Assim como em pessoas saudáveis, né? Em mulheres, digamos assim, a mulher ela tem uma produção hormonal diferente da do homem, o que faz com que ela tenha mais gordura corporal. E é normal essa diferença. Mas, de certa forma, uma gordura que pode ser excessiva, e agora vem aquele termo que está muito na moda, né? O lipedema, que é basicamente um estado crônico de inflamação derivado de um tecido gorduroso excessivo. Ponto. Mas é claro que isso traz um prejuízo para nível de saúde também, não só estético, e que é a inflamação que está acontecendo ali pelo esse tecido gorduroso. E o ômega 3, ele atua nisso, né? Anti-inflamação. Então, para a mulher, tem mais de um benefício. Então, eu colocaria ele no top 3 aqui. Depois, em seguida, eu diria que vem a vitamina D. E a vitamina D está muito associada, né, na facilitação da absorção de cálcio, que eu vou falar dele aqui também rapidinho depois. Então, para além disso, a vitamina D está associada com melhora de disposição e energia. A gente capta a vitamina D também pela luz solar, né? A gente transforma ela no nosso corpo de uma maneira simplista. Mas a gente ingerindo, a gente melhora essa produção, né, externa, né? E essa produção interna, mas a absorção, eu digo. E então essa facilitação na absorção do cálcio traz para a mulher uma saúde óssea muito melhor. E a saúde da mulher óssea é mais prejudicada que a do homem, principalmente as mulheres com mais de 40 anos. E aí a gente fala de osteoporose e osteopenia. A osteopenia e a sarcopenia é da parte muscular, a osteoporose é da parte de saúde óssea. O que tá ligado ali? Vitamina D, cálcio e vitamina K2. Por que a K2, né? Por que a gente tá vendo ela também em muitos suplementos de vitamina D? Porque, na verdade, ela atua, dentro do nosso corpo, ela atua direcionando a fixação do cálcio nos tecidos corretos. Porque existem pessoas que têm uma deslocação desse cálcio para outros tecidos, que são os tecidos moles. Por exemplo, artérias. E aí, junto com uma alimentação que não é saudável, vira uma aterosclerose, tá? É uma coisa que a gente às vezes nem pensa. Então, a vitamina K2, ela direciona o cálcio para o lugar correto, o que é muito importante em situações mais cautelosas, né? Que é esse momento da fase de vida da mulher ou uma pessoa que já tá com uma saúde óssea debilitada. Idoso também, né? Sim, importante isso. Então, assim, eu falei aqui creatina, proteína, ômega 3, vitamina D, e eu já incluo o cálcio, que é muito importante na mulher. A gente começou a falar no começo do podcast, né? Zinco para homem, cálcio para mulher. E vitamina K2. E aí existem mais aqui 2 que eu diria, o magnésio, que também vai para o homem, né? Mas para a mulher, de novo, como existem N tipos de magnésio, a maioria deles ele está associado com sintomas clínicos comuns nas mulheres. Por exemplo, alteração de humor e de sono. Ponto. Então, assim, acaba sendo muito importante trazer isso para a mulher que está com esse problema. Tá? Principalmente o biciglinato e o treonato, que são 2 tipos. Para finalizar, um que a gente quase não ouve falar, mas que também é muito importante porque é uma certa patologia que está surgindo em algumas mulheres mais novas, que é a síndrome do ovário policístico, né? Não sei se vocês já ouviram falar. SOP. O que ela causa, né? Ela causa acne e surtismo, que é aumento de pelos, no corpo, mas principalmente na face. Tá associada com um aumento de nível de testosterona, que pode até ser bom, né?
tô mais fortinha, tô com menos gordura. Em alguns casos. Em outros, são mulheres já com tecido adiposo bem desenvolvido. E que tem uma tendência a ganhar peso. Tudo associado à SOP, né? Porque começa a ter diferença de produção hormonal, porque são cistos que atrapalham a saúde ovariana. E que a longo prazo causam infertilidade. É uma coisa pequenininha que vira uma coisa grandona na saúde se não for bem cuidada. E tem um suplemento que, vamos dizer assim, que é novo no mercado, não é muito antigo. Até porque isso é uma doença moderna. E chama mioinositol. E ele também é um suplemento que está ali focado na SOP. Como é uma doença que está aparecendo com mais frequência na população, na mulher, então eu diria que é um suplemento aí, o último da lista, a gente devia falar mais sobre ele, né? Numa aplicação prática dele. Boa, Perfeito. Vamos ver se o Marquinhos já gravou tudo. Gravou todos os suplementos? Qual que você vai comprar aí? É muita sua coisa. esposa? Olha só a responsabilidade. Não, é muita coisa, mas eu acho que é super interessante fazer esse direcionamento pra mulher. Porque não é pra todas, né? Pra mulher e ter um acompanhamento clínico pra poder, olha, você precisa tomar esse, você não, fazer uns exames e tudo. E depois, como você falou, e tem outros que são essenciais para o homem, né? Que não vamos entrar hoje nesse. Acabei de lembrar aqui papo. mais um, né? Que é um extra. Boa. É o complexo B. Por isso que eu falo, né? Na verdade, tem Tem muitos. muitos, vai depender também Mas de o cada complexo caso, né? B também é bem específico, não é pra ficar tomando, né? Não é um multivitamínico, é só complexo B. complexo É que tem várias: B1, B2, B5, B7, B12. Só que a maioria delas está associada com saúde de cabelo, pele e unha, que é um problema muito grande na mulher. Perfeito. Espetáculo! Gostei muito dessa parte aí, viu? É desmistificar. complexo, né? Espetáculo, rapaz. Quem treina vence, não tem erro. Muito bom, muito bom, muito bom. Pra gente estar encerrando aqui nosso episódio com a Gabi, eu queria deixar um espaço aberto para a Gabi falar um pouquinho sobre uma mensagem para as mulheres, né? Que ainda tem esse tabu muito grande de usar o suplemento. Tem um tabu, às vezes, até muito maior do que isso, de ir ao nutricionista, de tomar esse passo, né? Porque às vezes as mulheres, elas querem emagrecer, elas querem melhorar um pouquinho a aparência, seja ela a gordura corporal, seja a questão da unha, que seja a questão do cabelo. E hoje a gente entende que a suplementação é muito importante, não só a nutricionista, a prescrição nutricional é muito importante e vai ser... a suplementação vai vir de acordo com a necessidade, mas eu queria que a Gabi falasse um pouquinho para essas mulheres não terem tanto medo assim, né? Exatamente. Eu acho que eu ia começar a minha mensagem por aí. As mulheres têm muito medo. De uma forma geral, eu diria. Eu me incluo nisso também. A batalha é sempre sobre enfrentar algum tipo de medo. E nesse assunto, o medo é sobre tanto a saúde quanto a estética, né? Então, as mulheres se cobram muito, o tempo todo. Só que essa cobrança traz muito prejuízo pra gente mesmo. Porque a cobrança excessiva, e aí em qualquer campo da vida, né? Mas nesse assunto traz prejuízo para a própria saúde. E aí você entra num embate. É como se você tenta melhorar e você mesmo se atrapalha. Porque você mentalmente e emocionalmente, você não consegue progredir no nível de relaxamento e bem-estar do tipo, eu valorizo o que eu consigo atingir. Devagar eu vou atingir minhas metas. Não se basear em milagres, né? A mulher com essa cobrança excessiva, ela busca milagre e quer tudo pra agora. E não tem paciência consigo mesma. E é isso, é uma autossabotagem, porque não acredita. Eu digo, né, para as minhas pacientes, uma mensagem muito comum. Acredita mais em você, valoriza suas conquistas. Porque assim as coisas ficam mais leves, você vai reparando que você tá evoluindo. E é isso, a nível de saúde e a nível estético, sabe? Então a mulher, ela tem essa dificuldade de olhar pra si e falar, caramba, eu tô indo super bem, eu consegui melhorar esse hábito. Eu consegui melhorar o meu consumo de água, eu consegui dormir bem essa noite. Eu acho que a estética, a gente falou isso no outro, a estética é consequência do treino, não pode ser. Saúde. Não pode ser. A pessoa geralmente, quando tem saúde, tem estética. E não necessariamente a pessoa que tem estética tem saúde. Exato. Então, vem por consequência. Então, quando a pessoa
é saudável e se você vê que a pessoa tem estética, porque você olha ali e você vê a pessoa é saudável. Mas às vezes a pessoa tem estética ali, cheia de plástica, cheia de prótese, mas não tem saúde. Exatamente, a mulher Então é entra num importante a pessoa conflito. trabalhar de dentro pra fora, né? Exato. Então, assim, eu diria que vamos tentar levar as coisas com mais calma, né? Vamos tentar se observar mais e tentar buscar esse conhecimento para trazer para você um progresso, mas um progresso devagar, né? A gente parar de buscar milagres. Eu acho que a mulher, ela tem menos paciência nesse sentido. Então, eu diria que essa é a mensagem. Muito, muito boa mensagem. Gostei muito. Até merece. Merece a aqui. família. Merece a família. Vamos finalizar então o nosso episódio de hoje. Muito obrigado, Gabriela, pela sua presença, Obrigada a pela vocês. sua partilha. Então aqui a nosso objetivo é que justamente seja uma partilha aqui, uma conversa mais fluida, né? Eu acho que foi uma partilha muito interessante para tirar algumas dúvidas e ser algo que seja realmente relevante para quem vai estar assistindo a gente, né? E queria também agradecer a nossos parceiros. Exato, eu vou falar aqui um pouco dos nossos parceiros, tá? A Protein, ele trabalha atualmente está trabalhando só com patês proteicos, né? Patês proteicos. Então, com o código QTV10, a gente tem um código de desconto. Também a Ladata Recovery, que trabalha com a parte toda de recuperação muscular. Então, tem banheira de gelo, infravermelho, outras coisas também que eles usufruem, que pode utilizar lá. Tem um cupom também, Quem Treina Vence. Boom Fit, também com cupom Quem Treina Vence. Então, material de treino, acessórios para você conseguir fazer seu treino em casa, no ginásio, etc. E o Mindful Kirby, que o cupom é o Kirby Clube Marcos. É isso. São nossos parceiros aí também, além agora do nosso novo parceiro, que é o Feel Good, né? Nosso mais novo parceiro, Feel Good. São Iced Tea de qualidade, tá? Sem açúcares, sem conservantes, coisa mais pura possível e numa qualidade máxima, né? Gostoso, né? Pra quem tem dificuldade de beber água, é uma excelente opção, como a Gabriela falou. E é isso. Muito obrigado aí a todos os ouvintes. Obrigada a Obrigado aí, vocês. Jorginho, também por mais um capítulo aí, por mais um episódio dessa história. E vamos seguir forte aí nesse Quem Treina Vencecast para poder trazer mais informação relevante e mais conteúdo aqui de qualidade, né? Qualidade. Mais uma Isso é coisa muito importante também, Gabi falar como é que a gente consegue encontrar ela, né? Também. Isso é É. importante, gente. Então, eu tenho uma página, né? Que é a minha página principal. Eu utilizo o Instagram. Então, meu Instagram é Gabriela Rosa Nutri. Okay. Também tem o meu LinkedIn, né? Pelo lado profissional. Também é o mesmo nome. E tem o meu contato no WhatsApp, mas a fonte primária ali de contato pode ser pelo próprio Instagram. De lá tem um link de acesso para contato direto comigo também. Então, você mulher que quer modificar, quer mudar, quer dar um start na sua vida, quer vencer na sua vida, quer trazer novos benefícios, melhorar a sua colocação corporal, melhorar a sua saúde como um todo. Fala Vai comigo. lá, fala lá com a Gabi no Instagram, ela vai mandar todo o contato, e aí vocês vão fazer um trabalho magnífico. Nutrição de dentro para fora. Exato, já faz assessoria com o Quem Treina Vence. Também treino e dieta, tudo Já vai no tudo Buffit, incluído. já compra o material de treino e fica tudo Alinhado. alinhado. Então é isso. Só não tem resultado quem não quer agora esse ano. Né? Exatamente. Lembrar do episódio anterior, dos hábitos, tem que construir hábitos. Constrói pois é. hábitos e aí vai um dia após o outro. Exatamente. Aquela vozinha. Quem treina vence, não tem erro. Então é isso. Até a Obrigadão, próxima. obrigadão. Obrigado a todos. Obrigado, Gabi. Tchau, Um tchau. brinde aqui, né? Um brinde. Finalizar aqui um brinde Feel Good. Qualidade máxima. Qualidade. Saúde. Ficou legal. Essa voz aí é muito engraçada. Não pode tirar? Pode.